Oi pessoal, tudo bom? Então, a gente vai fazer hoje uma tabela estatística bem simples, acompanhada de um gráfico estatístico. Aí vão ter algumas tarefinhas para vocês cumprirem, de acordo com o que a gente vai estabelecer. Como eu acho que a maioria de vocês vai acessar a plataforma, né, virtual por smartphone, eu baixei aqui, ó, um Excel para smartphone. Eu tô abrindo aqui. E aí eu já fiz alguns testes, e aí eu vou criar uma nova pasta, tá? Pasta de trabalho em branco. Apesar de eu já ter feito algumas planilhas. Aí a gente vai começar com a seguinte situação. Vocês vão selecionar lá a célula B2, só clicando em cima, e a gente vai criar primeiro uma tabelinha. Eu vou criar uma tabela de um assunto bem atual, que é do coronavírus. Então, eu vou colocar aqui alguns países. Vou vir aqui e vou colocar, aqui eu vou expandindo, tá? Para ficar maiorzinha a célula. E aqui eu tô colocando o título da tabela, países. E aqui eu vou colocar número de mortes por Covid-19 em 31/03/20. E vou aqui expandir para caber tudo dentro dessa tabelinha, tá certo? Então, aqui países, aqui número de mortes por Covid-19 em 31/03/2020. E aí eu peguei já os dados bem atuais para a gente completar essa tabelinha. Eu vou colocar aqui, ó, o Brasil, nosso país, número de mortes 201. Vou colocar Itália, número de mortes 12.428. Aqui eu vou colocar Espanha, número de mortes 8.269. Aí eu vou colocar Estados Unidos, número de mortos 3.440. Tá vendo que mudou a tela? Automaticamente ele mudou a tela, não fiz nada não, tá? França, vou clicar do lado, vou escrever 3.309, que são os dados oficiais. E por fim, China, com 3.309 mortes. E eu botei duas vezes, então aqui a França vai ser 3.523. Muito bem. Depois que a gente criou a tabelinha, aí a gente pode aqui, deixa eu centralizar aqui para vocês poderem enxergar. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar vai formatar a tabela, tá? Então, a gente pode chegar aqui, ó, selecionar toda a tabela. Aí, o que a gente vai fazer? Vai clicar nessa setinha verde aqui do cantinho, vai abrir página inicial, tá vendo? Que tem várias coisinhas, várias opções aqui pra gente. Então, primeiro eu vou colocar uma borda, aquela bordinha pretinha no final. Eu gosto de colocar também aqui, ó, no título, eu gosto de colocar aquela borda dupla embaixo, eu acho que fica bonitinho, mas isso fica a critério. Vou selecionar a tabela toda de novo, olha.
usando o dedo mesmo. E aí vou apertar esses dois botões aqui, ó, para centralizar, ficar centralizado na altura e na largura da célula. E vou botar em negrito o título, que faz tudo aqui embaixo, ó, negrito, negrito. Vou botar aqui uma corzinha de preenchimento laranjinha no título. Muito bem. E aí eu tenho a minha tabelinha montada, tá vendo? Eu tô aqui com a câmera em cima, mas vou tentar chegar aqui pro ladinho ou dar uma reduzidinha ainda na situação. Não, ficou pior. Então, deixa eu dar uma ampliada. Aí tem aqui, ó, os países: Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos, França e China, e o número de mortes por Covid em 31/3/2020, certo? Essa é a primeira tarefinha que vocês vão cumprir. Quando vocês terminarem de montar a tabela, a gente vai para o gráfico. Como é que a gente monta o gráfico? Não precisa selecionar o título. Você vai aqui selecionar o Brasil, que é o primeiro país, até o final. Só esses dados do título para baixo, tá? E vai vir aqui nessa setinha, na página inicial, que já tá até aqui. Aí, inserir gráfico. E aí, eu vou selecionar o gráfico de coluna, certo? E vou selecionar esse primeiro aqui. E ele vai me criar um gráficozinho automaticamente. Vou dar uma reduzida no tamanho do gráfico para a gente poder enxergar ele. Muito bem. Depois que o gráfico for criado, aqui, a gente pode dar uma formatada, tá vendo? Esse gráfico aqui, ele não tem muitos dados aparecendo, apesar dele já estar prontinho. Então, eu posso chegar aqui e venho aqui na setinha, que vai aparecer aqui o gráfico, ó, layout. Quando eu apertar em layout, ele vai te dar vários tipos daquele gráfico mais simples. Eu gostei, particularmente, desse gráfico aqui, ó. Que tem todas as informações, eu acho que é esse aqui que eu gostei mais, ó. Todas as informações possíveis e impossíveis. Então, ele coloca os dados aqui, ó, tipo numa tabelinha. Brasil 201, Itália de 102. Outro que eu gostei também é desse aqui que põe os dados em cima, ó. Mas aí ele não tem muito linha de grade aparecendo, tá vendo? Mas fica bonitinho também, certo? Série 1, tudo direitinho. E não tem título. Vamos deixar esse pra gente ver. Então, aqui tem os dados, a escala todinha, e os dados e o gráfico aparecendo. Vamos diminuir o gráfico pra gente enxergar aqui. Muito bem. Pronto. Aqui não tem muito gráfico, mas não. E aí, a gente tem o gráfico relacionado a essa tabela, viu? Ele constrói automaticamente esse gráfico para você. E aí, o que você vai fazer? Tem uma opçãozinha no Excel aqui de salvamento. Deixa eu achar aqui para vocês. Que ele tem mostrando que você pode salvar. Ih, que loucura. Ah, tá certo. Selecionei, tá. O gráfico tá aqui. Ih, reduzi demais, tá vendo? Que loucura. Não tava querendo isso, não. Não sei o que eu fiz aqui. Que eu reduzi demais. Pronto, tá melhorando. Tá. Aí tem uma opção de salvamento. Ah, consegui. Você vem aqui, ó, salvar. E aí você vai salvar esse arquivo
Deixa eu ver aqui se é essa aqui, ó. Compartilhar como PDF, melhor. E aí você vai compartilhar lá para alguém, só para ficar salvo. Vou compartilhar com a minha mãe, para ficar salvo o arquivo, certo? Aí você guarda esse arquivo, porque a gente vai, quando você abrir aqui, ó, eu vou querer esse arquivo depois, tá vendo? Que vai ser uma tarefinha, vocês vão ter que me entregar, tá bom? Então compartilha em PDF aí com alguém e fica salvando, que depois vocês vão me mostrar. Um detalhe ainda sobre esse gráfico aqui, ó, que você pode alterar o layout. Ó, layout. Não é o layout que eu quero. Você vai alterar o tipo. E aí você tem aqueles gráficos que a gente viu, né, na última aula. De coluna, de linha, de pizza, de barra. E tem até outros que nós não colocamos. O famoso histograma que eu pulei, lembra? Então, aí vamos ver aqui o de pizza, certo? Vamos escolher, eu vou escolher essa pizza simples aqui, tá certo? O de pizza também ele é criado automaticamente, com toda a legenda possível e impossível, tá? Você pode querer também, ao invés de colocar aqui os dados, se você vier aqui no layout, ao invés de colocar os dados em número, como tá aqui, você pode optar por colocar os dados em percentual. Tá vendo que maravilha? Então, ele já cria um gráfico para você bonitinho. É só você clicar 2 vezes no título e alterar o título. Normal, ó. Título do gráfico. Aí deleta isso. Aí você vai escrever lá. Número de mortes por Covid-19, Covid-19 em 31/03/2020, viu? Aí vai estar lá criado, você pode optar por esse layout com percentual, que o Excel já calcula por você, para você, ou pode optar pelo layout numérico, tanto faz. Aí também eu vou aqui compartilhar como PDF lá para minha mamãe. WhatsApp, Luciane, foi. Aí vai estar lá o gráfico, tudo direitinho, a tabela e o gráfico correspondente em percentual. É uma forma de vocês guardarem essas informações, tá bom? Essa é a nossa primeira tarefa. Daqui a pouquinho eu venho mostrando a segunda tarefa. Eu vou completar ainda essa tabelinha. Falado? Beijo, beijo.